Boa noite, esta é a grande entrevista da RTP. Afirma que não quer fazer cócegas ao sistema, mas mudar Portugal. Rui Rocha foi eleito este fim de semana líder da Iniciativa Liberal. O partido surpreendeu o país quando obteve quase 5% dos votos nas últimas legislativas, o que permitiu formar um grupo parlamentar de 8 deputados. Um resultado notável para um dos mais jovens partidos portugueses. A Iniciativa Liberal foi fundada em 2017. Agora está a começar um novo capítulo. Vamos perceber qual é a estratégia e quais são os objetivos. Rui Rocha é o meu convidado na grande entrevista esta noite. Rui Rocha, muito obrigado por vir à RTP. O Rui Rocha teve uma ascensão fulgurante. Um ano depois de ter sido eleito deputado, chega a líder do partido. Isto foi uma surpresa também para si ou, de facto, a liderança já estava nos seus planos? Não, foi, de facto, uma sucessão de pequenas surpresas. É verdade que eu fui eleito em Braga há um ano, precisamente a 30 de janeiro, portanto ainda nem sequer fez um ano, mas já antes tinha entrado na Iniciativa Liberal há relativamente pouco tempo. Portanto, não foi um dos fundadores? Não fui de todo um dos fundadores. Eu entrei na Iniciativa Liberal em agosto de 2020. Na altura comecei a colaborar com a equipa de comunicação, portanto, eu não costumo usar muito isso, não usei em campanha, mas estava na equipa de redes sociais, comunicação de redes sociais, e pronto, agora já posso dizer, porque já me parece justo, que sou responsável por alguns dos posts com bastante sucesso, com bastante engagement da Iniciativa Liberal nos últimos tempos, e portanto fiz parte dessa equipa que é distintiva na forma como comunica e como apresenta ideias ao país, e portanto isso foi o meu começo. Portanto, como militante de base, e depois, nesse período, fui assumindo diferentes responsabilidades, até realmente depois ser cabeça de lista em Braga pela Iniciativa Liberal, e até o percurso que agora nos traz aqui. Pode-se dizer que o Rui Rocha é o primeiro líder partidário português do Twitter? Não se pode dizer só isso. Eu acho que a Iniciativa Liberal é muito mais do que isso. Nós temos muito orgulho nas redes sociais. Eu também tenho um percurso feito... Tenho um ativismo feito. Com algum ativismo nas redes sociais. Seja nos blogs, seja através do... É verdade. Sempre tive essa vontade de intervenção cívica, de intervenção política, e fui fazendo quer nos blogs, quer depois no Twitter. Mas a Iniciativa Liberal é muito mais do que isso. É um partido que tem, de facto, uma estratégia de comunicação nas redes sociais que foi de grande sucesso, que outros partidos imitam. Nós, tendo, como disse, uma expressão eleitoral na ordem dos 5%, somos líderes em muitas redes sociais e, portanto, isso é uma marca de sucesso, mas isso é um veículo, portanto, não define o partido e também não me define a mim, em todo caso. Era justamente esse ponto que eu gostava que referisse. Para além desse ativismo no Twitter, que outras características é que, olhando para si, reconhece que o levaram à liderança? O que é há em si, no seu percurso pessoal, no seu percurso político, que o transformam num líder, o que o podem transformar num líder? Como é que se vê a si próprio? Bom, eu diria que esta história recente, porque estamos a falar de tudo de muito pouco tempo, eu sou sobretudo uma pessoa que quando tenho um objetivo eu vou atrás dele. Isso é fundamental. Foi assim que eu fiz em Braga. A Iniciativa Liberal tinha definido como objetivo eleger 5 deputados, eventualmente mais 3, em Aveiro, Setúbal e Braga, e eu acreditei mesmo que ia ser eleito, havendo probabilidades relativamente reduzidas. Eu lembro, nós apresentamos o programa eleitoral em 6 de janeiro de 2022, eu lembro-me que fiz um discurso e no final disse: João Coutinho Figueiredo, eu sei que não há certezas, que há aliás muitas dúvidas, mas eu vou mesmo ser eleito em Braga. Portanto, eu sou uma pessoa que quando tenho um objetivo, eu não largo esse objetivo. É combativo? Sou combativo, sou focado nos meus objetivos. Sou muito focado nos meus objetivos e acredito muito. Acreditei em Braga, acreditei agora na questão da presidência da Iniciativa Liberal. E agora, em que momento exatamente é que a liderança se tornou um objetivo? No momento em que, e isso é público, eu tive conhecimento que o João Coutinho Figueiredo tinha tomado a decisão... Vários dias antes do anúncio? Sim, há um par de semanas isso foi dito, é público, e em que eu vi que era importante eu avançar, eu senti que tinha que avançar, porque a Iniciativa Liberal tem um enorme potencial de crescimento, eu acredito muito nesse potencial de crescimento, aliás, defini esse crescimento, não só acredito como defini como objetivo, e entendo que seria a pessoa adequada para conduzir a Iniciativa Liberal a esses objetivos tão ambiciosos como temos neste momento. E porquê é que é a pessoa adequada? Já há pouco eu tentei ir por aí, quando perguntei características, olhando para si, em que nota ou que considera que podem ser características de líder. Em que sentido é que o seu perfil é adequado para a liderança do partido? Bom, eu falei da combatividade, eu acho que isso é um excelente atributo para a liderança, e depois eu sou uma pessoa que me considero criativo, que me considero
desafiador e considero que tenho, portanto, e que faço pelo exemplo. As campanhas eleitorais que eu fiz, quer em Braga, quer agora para a presidência da Iniciativa Liberal, foram na estrada, foram na rua, foram junto dos membros e eu funciono muito por exemplo. Isso é aquilo mesmo que eu quero, a campanha eleitoral que eu fiz no sítio. E agora, nesta oportunidade, é mesmo aquilo que eu quero para a Iniciativa Liberal. Eu posso dizer que já neste fim de semana estarei no sábado em Lamego, que é um núcleo que foi criado durante a campanha eleitoral. Estarei em Arouca, que é o único núcleo que eu não consegui visitar por questões de agenda durante a campanha eleitoral da Iniciativa Liberal. E estarei na segunda-feira na Madeira. Portanto, estamos já na estrada. Estamos já na estrada para estar junto dos núcleos, estar junto dos membros da Iniciativa Liberal e construirmos esse futuro que queremos construir. Há pouco fez referência ao seu exercício no Twitter. O Twitter pode ser ou às vezes é um risco para as personalidades mais impulsivas. O Rui Rocha alguma vez se arrependeu de alguma coisa que escreveu no Twitter? Deve haver algumas coisas que escrevi no momento, num impulso, num determinado contexto, que provavelmente não fazem sentido, isso é verdade. Mas pronto, também não é definidor. Eu também quero dizer que o Twitter de que estamos a falar é algo que eu encarava como uma atividade lúdica, não é? E, portanto, algo que eu não ligava grande importância, a não ser essa... Tinha algum divertimento? Algum divertimento, momento. Sim. Há quem tenha outro tipo de divertimentos. Eu tinha o divertimento dessa participação, tentando ter alguma ironia, às vezes com sucesso, outras vezes nem tanto, mas isso quem está no jogo acontece isso. Exatamente. Rui Rocha, nesta convenção de fim de semana, houve um orador que subiu à tribuna e que disse: como é que nós vamos explicar aos portugueses que o Rui Rocha não é o Paulo Raimundo do João Coutinho de Figueiredo? Porque, na verdade, a forma da apresentação da sua candidatura fez lembrar um pouco... Foi possível estabelecer um paralelo com aquilo que aconteceu no PCP. Há um candidato que sai e que anuncia quem é o seu sucessor. Acha que essa imagem pode ficar? Não pode ficar, até porque, para o mal e para o bem, nós tivemos uma convenção tão participada. É importante dizer, primeiro, eu insisti que houvesse um calendário eleitoral alargado. Isso era muito importante para que todas as candidaturas que tivessem vontade de avançar pudessem fazê-lo. Já muito perto do final do prazo para a apresentação de candidaturas apareceu uma terceira candidatura, portanto foi importante esse alargamento do prazo. E o segundo ponto, e nem todas as pessoas sabem disto, a Iniciativa Liberal tem uma particularidade, é que as convenções eletivas são convenções em que todos os membros participam ou podem participar e, portanto, não há delegados, não há nenhum tipo de estrutura intermédia que limita a participação. Portanto, todos os membros da Iniciativa Liberal, os 6.000 membros da Iniciativa Liberal, que temos mais de 6.000, puderam participar, puderam se inscrever e todos aqueles que se inscreveram puderam inscrever-se outra vez para falarem e para participarem e para fazerem a eleição. E puderam fazê-lo quer de forma presencial, quer de forma participada. Portanto, eu percebo que possa ter havido algum desconforto com o início do processo, que as pessoas, de alguma maneira, possam ter considerado que não era a forma e o momento mais adequado, mas isso também tem a ver com outra coisa. Quer dizer, os membros da Iniciativa Liberal são, seguramente, pessoas com sentido crítico, com maturidade, para entender os pontos presentes e as questões presentes. Tiveram todo este tempo para pensar, tiveram a possibilidade de participar, discutiram, às vezes até de forma muito acesa e acalorada, houve uma grande discussão e no final o resultado é bastante claro, portanto isso já não faz parte... O método é diferente do método do PCP? Eu não conheço quem foram os antagonistas ou os adversários do Paulo Raimundo. Eu não os conheço, não sei se alguém os conhece. Isso faz a diferença. Faz toda a diferença. Rocha, quando é que começou este seu interesse pela política? Bom, é o que eu digo. Eu não estou a dizer que referir-me agora em relação à Iniciativa Liberal, é o interesse pela política em geral. Bem, eu sempre tive esse interesse, genericamente. Mas é certo desde depois... criança, desde jovem? Não situaria aí, mas depois, já no princípio da idade adulta, comecei de facto a interessar-me. Mas, entretanto, a vida seguiu o seu caminho profissional. Nunca militou em nenhum partido? Não, isso jamais, nunca tive nenhum tipo de militância. Portanto, nem andou em campanhas? Eu lembro-me de ir a 2 ou 3 comícios por interesse na década de 80, mas apenas por interesse teórico, digamos, e para ver como era. Não tinha nenhuma proximidade por alguns dos partidos que existiam? Não tinha nenhuma específica, mas... Ia votando ia votando,
votei no PSD, lembro-me abstenção alguma vez, mais recentemente abstenção. Portanto, a partir de 2015, claramente abstenção até ter começado a votar na Iniciativa Liberal. Mais na área do PSD. E que líderes políticos é que o entusiasmavam? Eu não sou pessoa de ter grandes entusiasmos por líderes políticos e, portanto, distingo bem aquilo que é a imagem projetada daquilo que depois é a pessoa. Portanto, não havia nenhum que particularmente que o fizesse ir assistir a um comício? Não houve ninguém e fui a alguns comícios, mas apenas por interesse sociológico. Para ver como é que era. Mas a partir de 2009, aí sim comecei a ter participação ativa na blogosfera. E, portanto, num blog, um blog coletivo. Isso coincidiu com aqueles tempos conturbados de José Sócrates, não é? Da gestão de José Sócrates, e, portanto, aí passei a ter uma grande atividade, muito, na altura, ditada, mais visível e na oposição clara, com ideias claras de oposição àquilo que era a gestão de José Sócrates na altura. E o Rui Rocha nasceu em Angola? Nasci. E em que circunstâncias? A sua família era de lá ou estava lá? Ou tinha o meu pai nasceu em Angola, a minha mãe tinha nascido em Portugal e depois fizeram vida em Angola até 75, a altura em que regressamos, no contexto da guerra civil e da independência. E quando chegou cá, teve aquele processo que aconteceu a muitos portugueses, de algum trauma com o regresso, dificuldade de adaptação ao país? Sim, no meu caso particular não. Eu tinha na altura 5 anos, portanto ainda não tinha propriamente uma verdadeira noção da mudança. Ia para onde os meus pais iam, obviamente, e portanto não tinha esse sentimento. E os seus pais? Eu creio que a minha mãe não. Eu acho que a minha mãe nunca gostou muito de estar em Angola e, portanto, voltar para Portugal foi algo que lhe agradou. Já no caso do meu pai era o contrário. O meu pai gostava muito, muito de Angola e, portanto, ficou sempre com aquela referência do tempo de Angola e depois acho que nunca se adaptou completamente à realidade, à vida cá. E depois como é que foi aqui em Portugal? O Rui Rocha foi um bom estudante? Foi no liceu, na faculdade? Sim, como é que... portanto eu comecei, ainda fiz uma semana de escola primária em Espinho, depois os meus pais estabeleceram-se definitivamente em Braga. E sempre toda a sua vida em Braga? Sim, tirando depois a universidade e o princípio da vida profissional. Mas sim, sempre fui muito bom aluno, ou o melhor, ou dos melhores alunos da... Na faculdade, qual foi a sua média final de curso? Foi 15 em Direito. Em Direito, na Universidade do Porto? Na Universidade Católica do Porto. Católica do Porto. E depois começou a trabalhar? Sim, eu comecei. Por onde é que passou? Comecei de imediato a trabalhar. Houve uma altura da minha vida em que fiz muitas coisas ao mesmo tempo. Portanto, eu comecei a trabalhar profissionalmente num banco, na área de recursos humanos. Ao mesmo tempo dava aulas numa faculdade e dava aulas quer no Porto, quer num polo que existia em Lamego. Ao mesmo tempo estava a fazer uma pós-graduação em Coimbra e ao mesmo tempo estava a fazer o estágio de advocacia. Portanto, houve ali... E também namorava na altura, portanto, tinha de facto uma atividade intensa. Assim. No discurso de vitória deste fim de semana, o Rui Rocha apresentou ou anunciou como seu objetivo para a sua liderança chegar a 2026, se as eleições forem nessa altura, se não houver antecipação de eleições, naturalmente, e ter 15% dos votos. 15% certo. É o triplo, é 3 vezes mais daquilo que Sim. Que a Iniciativa Liberal tem neste momento. Como é que vai conseguir essa multiplicação, esse milagre da multiplicação dos votos? É o triplo do que tivemos nas eleições de janeiro de 2022, é o dobro daquilo que dizem as sondagens mais recentes. Como os políticos costumam dizer, as sondagens valem o que valem. Mas enfim, parece-nos, pelo menos, valem pelo menos como tendência. E as sondagens, genericamente, dão-nos uma tendência de subida face àquilo que foi o resultado de janeiro de 2022 e sondagens que estão já feitas neste momento de transição de liderança, etc. E, portanto, que nos dão a reafirmação do valor eleitoral da Iniciativa Liberal. Portanto, acha que é um objetivo alcançável ou é uma boa frase para se escrever um tweet sobre não tem nada a ver. É mesmo um objetivo. Eu tenho dificuldade em dizer se é mais difícil fazer isso agora ou eleger o primeiro deputado, como elegemos em 2019, com João Coutinho Figueiredo, ou se é mais difícil passar de um deputado único para um grupo de 8 deputados. Portanto, tenho dificuldade em dizer qual é o objetivo mais difícil. Não, quer dizer, quando nós olhamos de 1 para 8 já é um grande crescimento, mas de 5% para 15% também não é uma ambição pequena. Não é de facto uma grande ambição, mas aparentemente já estamos mais próximo do que aquilo que estávamos em janeiro de 2022. Em todo caso, isso traduz, de facto, uma ambição, traduz um desafio que eu quero fazer ao partido e traduz uma ideia. É que se for para fazer pouco, para fazer um bocadinho melhor, do que já fizemos até agora, para sermos um bocadinho melhor que outros partidos que existem, para fazermos o mesmo que fazem outros partidos, de facto o desafio não vale a pena.
A interpretação que eu faço e que a Iniciativa Liberal tem feito é que o país precisa de uma grande transformação. O país está estagnado, o país enfrenta um conjunto de dificuldades e não tem encontrado soluções para elas. A imigração recorrente, sobretudo dos nossos jovens, com perda de qualificações, a questão do despovoamento do interior, a questão da natalidade, da pirâmide demográfica, que é, de facto, uma preocupação muito grande, a questão da sustentabilidade da segurança social, a questão da função pública e dos serviços. Portanto, nós chegamos a um momento em que estamos perante um país que não pode continuar assim. E, portanto, é preciso propor aos portugueses, primeiro à Iniciativa Liberal, como eu fiz, e agora aos portugueses, um país completamente diferente. E, portanto, só vale a pena o desafio se for realmente para este nível de dimensão. Porque só com uma expressão eleitoral... Não tem influência, não tem capacidade de influenciar as decisões. É isso, é que senão estamos a jogar o jogo que já existe e a Iniciativa Liberal não quer jogar este jogo. A Iniciativa Liberal quer jogar o jogo do país. Quer influenciar o poder e transformar o país. E chegar ao poder. Sim, isso é uma evolução natural, influenciar ou chegar. O que eu quero dizer é que a questão dos cargos não é importante. Sim, essa não é de toda importante. Mas influenciar, claramente. Para um partido, claro que é importante, não é? Com certeza, sim, mas não é o essencial. Percebo. Pela capacidade de influência que, claro, desde logo, isso dá. O fundamental é a capacidade de influência. Mas, na verdade, quando o João Coutinho de Figueiredo saiu, acho que foi neste seu discurso final, ele disse que precisava que a Iniciativa Liberal tinha de ser um partido mais combativo, mais popular. O subtexto disto é que, na verdade, a Iniciativa Liberal não é isso. É um partido elitista, é um partido de um grupo que procura defender os seus interesses. No fundo, usando a expressão de António Costa, é um partido de queques. Nós estamos a falar de bolos. Não é de todo quem esteve nesta convenção que acabou e que decorreu no passado fim de semana, percebeu que a Iniciativa Liberal não é nada disso. Aliás, eu falei com alguns colegas que diziam, bom, é a primeira vez que estamos a ver a Iniciativa Liberal, um conjunto alargado de pessoas da Iniciativa Liberal e, de facto, isto não corresponde nada ao estereótipo. Agora, o que acontece é que, até pelos recursos que tínhamos e pela capacidade que tínhamos de chegar aos órgãos de comunicação social, de comunicar, foi preciso fazer uma segmentação muito bem feita da mensagem e dos destinatários da mensagem. Isso foi muito eficaz. E os destinatários, até este momento, têm sido os jovens, licenciados, com problemas para arranjar emprego bem remunerado. É um segmento, não diria... Era um dos segmentos... Não diria com dificuldades de arranjar arranjar emprego bem remunerado. De arranjar emprego, no limite, porque é nessa circunstância... Em Portugal, neste momento, felizmente, não há uma grande taxa de desemprego. Medianamente remunerado. Já sabemos que, na verdade, para arranjar empregos, os jovens que querem empregos bem remunerados, havia mais fácil ter sido a juventude socialista ou a imigração. Portanto, nós queremos falar para outros jovens diferentes. Mas o Rui Rocha assume, portanto, esta vontade de querer transformar a Iniciativa Liberal num partido mais combativo e mais popular. E mais popular, o que é que significa? Sim, isso é um esclarecimento importante. O que é que eu quero dizer? Nós temos tido, como eu digo, uma segmentação da mensagem, dos destinatários da mensagem, muito eficaz, e que assenta em 4 ou 5 ideias fundamentais. A questão da carga fiscal, nomeadamente do IRS. Nós temos feito sucessivas propostas relativamente à questão do IRS. Fomos até adaptando a nossa proposta em função da reação que foi sendo dada às propostas que fizemos, porque diziam, bem, mas querem baixar os impostos para todos, querem beneficiar os que ganham mais, e nós, no último orçamento, já fizemos só uma proposta de fusão dos primeiros 5 escalões, portanto, baixando os impostos para aqueles que ganham até meio da tabela, digamos assim, ou até um pouco abaixo do meio da tabela, e deixando, sem nenhum tipo de alteração, rendimentos mais altos. E, portanto, fizemos essa adaptação. Temos falado muito da desburocratização, da simplificação. Nós sabemos que, hoje em dia, os processos burocráticos são muito pesados para os portugueses, seja para as empresas, para os particulares, e, portanto, essa é uma preocupação e uma bandeira que a Iniciativa Liberal tem tido. E também a questão da liberdade de escolha, quer na educação, quer na saúde. Este era o núcleo essencial das propostas que nós apresentávamos. Pois bem, esse núcleo essencial de propostas são para manter. Nós queremos manter esse núcleo essencial. Isso faz parte da matriz do partido. Mas agora queremos somar um conjunto de propostas novas, e quando digo somar é no seu desenvolvimento, mas também na comunicação delas, que resolvam ou vão ao encontro de problemas concretos dos portugueses. Nós temos um problema sério de habitação no país. A interpretação que a Iniciativa Liberal faz é que esse problema não se resolve
sem aumentar a oferta e, portanto, nós vamos apresentar medidas muito concretas, quer do ponto de vista da fiscalidade, para que o custo final da habitação seja mais baixo e, portanto, os encargos também sejam mais baixos para quem constrói e, portanto, possa haver mais oferta, mas há outra restrição que é para nós muito evidente, que é a questão do licenciamento. Hoje em dia, quem quer construir uma pequena moradia ou quem quer apresentar um prédio ao mercado para venda, passa um tormento, um calvário de 2, 3 anos até ter um licenciamento. Isso é verdade ao longo de todo o país, não só nos sítios onde há mais pressão imobiliária, mas em todos os municípios praticamente. E, portanto, isto atrasa muito a disponibilização de habitação, de novas casas, o que faz com que o preço, por natureza, seja mais alto. Portanto, sendo isso um problema sério dos portugueses, a Iniciativa Liberal vai avançar um conjunto de propostas muito direcionadas para o problema da habitação. Transportes. A mobilidade é um problema muito sério também hoje em dia, quer nos centros urbanos e nas zonas suburbanas, quer no interior do país, por motivos diferentes. E, portanto, a Iniciativa Liberal tem também propostas muito concretas para a questão dos transportes, nomeadamente um plano ferroviário que foi apresentado e que tem, por exemplo, uma medida que é a ligação de todas as capitais de distrito por via de comboio. Portanto, mais um tema em que estamos a falar claramente para problemas concretos. Mas se formos para outras áreas, no interior nós temos, muitas vezes, só existem serviços públicos e o emprego está também nos serviços públicos e, portanto, há uma questão relacionada, o serviço público é o centro da atividade, muitas vezes, das vilas e das cidades do interior. Pois nós queremos uma administração pública e um Estado eficiente, queremos que as pessoas tenham bons serviços de saúde no interior, queremos que as pessoas tenham bons serviços de educação no interior, é evidente em todo o país, mas também aí. E, portanto, isto é um discurso que nos permite chegar também a necessidades concretas das pessoas. Ser popular também ou ser mais popular também é ir para a rua em marchas, em protestos, se for caso disso, Sim. mas com manifestações desse género, que são mais típicas da esquerda, mas que têm sido também postas em prática, por exemplo, pelo Chega. Veremos marchas da Iniciativa Liberal ali pelas ruas das cidades. Ser mais próximo significa, antes disso, e já lá vou, significa de facto estarmos muito presentes. Eu disse há pouco que neste fim de semana já vou estar pelo país. Nós queremos fazer isso e queremos fazer isso dentro do partido, portanto, proximidade aos membros do partido, mas queremos também fazê-lo com presença da Iniciativa Liberal, por via de expansão dos núcleos territoriais que temos, por via de consolidação dos núcleos que temos. Queremos que a Iniciativa Liberal esteja mais presente com os seus autarcas, com os seus núcleos territoriais, junto das populações. E, portanto, isso é muito importante na estratégia de crescimento. Mas sim, a Iniciativa Liberal, não de uma forma sistemática e direcionada para qualquer tipo de propósito ambíguo, mas sempre que se justificar, sempre que existirem questões fundamentais que é preciso manifestar a discordância ou o apoio da Iniciativa Liberal. A Iniciativa Liberal já esteve na rua em campanha eleitoral, tem estado na rua em algumas circunstâncias e vai... Fez alguns arraiais no tempo da pandemia. Fez o arraial do tempo da pandemia. O arraial, que depois repetimos em anos seguintes. E, portanto, a Iniciativa Liberal, sim, estará na rua sempre que se justificar, que estejamos a falar de questões que justificam a nossa presença e a manifestação pública de concordância ou discordância. A Iniciativa Liberal apresentou recentemente uma moção de censura ao Governo, naturalmente foi chumbada. Os senhores acham que o Executivo deveria cair, que já não tem condições para continuar? Eu acho que o Primeiro-Ministro chegou, a interpretação que eu faço, ela é subjetiva, como é óbvio, chegou a um momento em que já não quer ser Primeiro-Ministro. Queria outra coisa, queria fazer outra coisa. Isso já não sei bem o quê, mas lá saberá o seu Primeiro-Ministro, mas eu creio que ele já não está interessado em ser Primeiro-Ministro. Como é que chegou a essa conclusão? Olha, aquela entrevista da Visão, por exemplo, em que o Primeiro-Ministro aparece sentado numa cadeira, que ficou célebre aquela imagem, não é só aquela imagem que mostra já alguma incúria, algum desinteresse na sua própria imagem. Aquela futura... Nessa entrevista, o Primeiro-Ministro disse que ia ficar 4 anos e disse que a oposição habitou-se que nós vamos ficar 4 anos. Eu percebo, mas até isso, não é? Isso já é um discurso um bocadinho vazio, não é? O discurso do habitou-se é o discurso que de quem já não tem nada a dizer ao país, já não há nada de concreto a dizer ao país. E, portanto, eu parto disso para chegar à interpretação de que o Primeiro-Ministro já não quer ser Primeiro-Ministro, cansou-se, tem outros objetivos. E, portanto, isso acompanha uma outra interpretação que é este governo está esgotado.
este governo já não tem soluções. Aliás, estas crises internas desviam a atenção dessa evidência. Portanto, não é só uma questão da gestão do próprio governo que está, enfim, a cair aos bocados, como se vê, mas é mesmo uma questão de ideia de país. O que é que está ali presente? Continuar a gerir as clientelas, continuar a gerir o dia-a-dia. Não há uma visão transformadora a apoiar os fundos do PRR se o conseguirem executar para fazer, no fundo, gestão corrente, portanto, não aproveitando também o PRR para fazer transformação do país. Não há uma ideia. O país continuará a ser este país estagnado, o país adiado, o país cada vez mais estreito, digamos assim, de oportunidades com António Costa. E, portanto, junta-se uma condição psicológica, a avaliação subjetiva minha, como digo, a uma condição objetiva, que é a incapacidade do governo de transformar o país. E, nesse caso, o que é que deveria acontecer? Tendo este retrato, do seu ponto de vista, o que é que deveria acontecer? Aquilo que nós apresentamos foi uma moção de censura, aliás, justificada por uma sucessão... Mas o Rui Rocha, a moção de censura já se sabia que não ia ser chumbada, uma vez que o Partido Socialista tem maioria no Parlamento. Essa questão não iria ter essa consequência política da queda do governo. No entanto, acha que o Presidente da República, por exemplo, deveria intervir e dissolver o Parlamento? Bom, eu acho que... Face ao retrato que acabou de fazer do que é, da sua opinião, a realidade do governo. Eu diria que a moção de censura, começando por aí, foi oportuna e revelou, eu já o disse, até penso eu no discurso de encerramento da Convenção, a Iniciativa Liberal decretou a morte política do governo António Costa com aquela moção de censura, independentemente do seu resultado. É verdade que nós prevíamos que o PS não iria viabilizar essa moção de censura. O governo mantém-se em funções. Claro. A morte do governo pode ser uma imagem. Eu falei de morte política, claro. Mas não é uma realidade, não é? Claro, mas a morte política tem a ver com isto, com estarem esgotadas as opções e com a sucessão de casos que estamos aqui a ver. Não há mesmo uma ideia para o país, não há nada que António Costa tenha para oferecer ao país e, portanto, essa moção de censura teve um valor, pelo menos simbólico, de decretar essa morte política. O governo, cada dia que passa, contribui negativamente para o país. Portanto, essa foi a avaliação. Mas se essa é a realidade, qual é a consequência mais larga que se deve retirar daí? Quanto à pergunta que me fez, o Sr. Presidente da República já se pronunciou. Entende que não há, neste momento, condições ou contexto adequado a fazer uma intervenção de fazer cair o governo. Mas também disse outra coisa. Mas, do seu ponto de vista, havia essas condições? O governo deveria cair? Vamos lá ver. O que é preciso acontecer mais? Dito ao contrário, o que é preciso acontecer mais? Logo é preciso acontecer que haja uma alternativa. Pronto. E aí nós temos que fazer a nossa parte. E que também é preciso que não basta um partido dizer que o governo está morto. Claro, eu percebo isso. Mas vamos à interpretação que o Sr. Presidente da República deu ao tema. O que o Sr. Presidente da República diz é uma coisa que eu nunca vi acontecer, que é um governo de maioria absoluta que está a prazo. Declara, portanto, o Sr. Presidente da República entendeu que não era o momento, temos que respeitar, nós temos outra opinião, por nós... Mas esse era o meu ponto. Por vós, este era o momento para o governo cair e o país ir a eleições de novo? Sim, porque a interpretação que fazemos é que cada dia de governo de António Costa piora a situação do país. E, portanto, do seu ponto de vista, o país deve ir para eleições o mais rapidamente possível? Na nossa opinião, sim. A Iniciativa Liberal tem o trabalho de casa feito, tal como tínhamos em 30 de janeiro de 2022, para apresentar as nossas soluções ao país. Agora, deixe-me só dizer isto, é que eu nunca vi acontecer, relativamente a um governo de maioria absoluta, o Sr. Presidente da República não ter considerado que este era o momento, mas ter posto o governo a prazo. Isso é algo que eu nunca vi. O Sr. Presidente da República, em nota, fez uma declaração a dizer: a solução é o governo melhorar, e antes disso, uma semana ou tal antes, apareceu a notícia do Expresso de que o governo estava até 2023, tinha até o final de 2023. Portanto, temos um governo de maioria absoluta a prazo. Portanto, eu tenho concluído... Diz isso com uma apreciação crítica em relação às palavras do Presidente da República? Não faço. É uma constatação. E, portanto, o Presidente da República também diz que este governo não está a funcionar. Tem uma avaliação no tempo diferente daquela que nós fizemos. Por nós, esse momento era agora. O Sr. Presidente da República entende que o governo deve estar mais um ano a ver se consegue recuperar. Na nossa opinião, o governo de António Costa é irrecuperável. Uma questão. Apesar de todos estes problemas, a verdade é que ainda não existe, digamos, na opinião pública, a convicção de que existe uma alternativa a este governo. E a minha pergunta para si é, do seu ponto de vista, porquê é que isto acontece? Porquê é que, perante todos estes casos que acabou de referir e perante essa avaliação que faz, que no fundo estabelece uma certidão de óbito ao governo, porquê é que para os portugueses ainda não há uma alternativa firme a este governo? Bom, mais uma vez,
factos e objetividade relativamente àquilo que tem sido dito por quem poderia ser essa alternativa e também pelo Sr. Presidente da República. O Sr. Presidente da República... Mas a alternativa ao Governo não é Presidente da República, não é? Sim, mas o Sr. Presidente da República de facto manifestou, considerava que o PSD não estava neste momento em momento de o fazer. E o PSD, pelos vistos, subscreveu esse entendimento e, portanto, é isso que falta. Nós estamos a fazer o nosso trabalho, vamos continuar a fazer o nosso trabalho, vamos continuar a preparar o partido, vamos fazer as nossas transformações internas, vamos continuar a comunicar aos portugueses as nossas ideias e estaremos prontos para qualquer cenário, em qualquer momento. Isso é uma das vantagens da equipa que eu tenho, ser uma equipa que, em parte, transita da equipa que estava com o João Coutinho Figueiredo, portanto, dá-nos a capacidade, muito rapidamente, termos o partido preparado para todos os combates. Aquilo que eu posso desejar, e eu tenho feito alguns comentários e alguns relativamente ao PSD, é que o PSD faça o seu trabalho de casa, que possa, de facto... E não tem feito, do seu ponto de vista? Eu penso que essa é uma avaliação que tem sido feita genericamente, como digo, até pelo Sr. Presidente da República e que, pelo que vi também, Luís Montenegro subscreve, porque colocou para 2024. Eu, de facto, acho que há trabalho de casa que o PSD tem que fazer, parece-me que sim, e aquilo que eu posso desejar é que o faça, porque, de facto, essa alternativa é importante que se constitua de forma... E qual é a disponibilidade da Iniciativa Liberal para fazer parte dessa alternativa? Bom, a Iniciativa Liberal tem disso também uma visão muito clara. Nós somos um partido responsável, somos um partido que quer ser solução para Portugal e, portanto, feita, enfim, a declaração de que o Governo Socialista e o Partido Socialista são nocivos no governo, na gestão do país, obviamente a nossa disponibilidade é para nos entendermos com o PSD quando o momento chegar. Portanto, será o parceiro natural para uma solução alternativa ao governo de António Costa ou a qualquer outro governo ou a qualquer outra solução proposta pelo Partido Socialista. Agora, não o faremos sem ser muito claros nas condições que pomos. Eu tenho na campanha eleitoral interna, fiz questão de dizer que há 4 ou 5 questões muito importantes para a Iniciativa Liberal, no sentido da tal transformação do país que é tão necessária de que falávamos. E, portanto, para nós, a reforma do Estado é um tema fundamental. A questão do sistema eleitoral é uma questão fundamental. Nós tivemos nas últimas eleições cerca de 700 mil votos, quase 700 mil votos dos portugueses que foram desperdiçados. Ora, isso é a negação da representação política, da representação democrática e é também, quando todos nós falamos da questão da abstenção e de como a abstenção é negativa para a participação democrática, depois ter um sistema que desperdiça centenas de milhares de votos é francamente inaceitável. Isso prejudica sobretudo os partidos mais pequenos, não é? Bom, eu não acho que seja a avaliação a fazer. O que não é só por essa razão, mas na verdade prejudica, não é? O que prejudica é, na verdade, a representação dos portugueses, não é? E, portanto, isso é que é o ponto fundamental que devia ser... E, portanto, estas questões são para nós fundamentais. As questões da carga fiscal, de haver uma redução da carga fiscal, um controle da despesa pública, tudo isso são questões fundamentais. Num eventual acordo, será sempre pós-eleitoral, portanto, nós não faremos nenhum tipo... Nunca será anterior às Nunca será anterior. E depois... porquê que não? Porquê que não é possível... Porquê que defende que não porque a Iniciativa Liberal tem, de facto, uma visão muito clara e quer apresentá-la ao país e entende que quer contrastá-la com o PSD. E que é importante para o país que haja essa discussão. O Rui Rocha, agora que é líder da Iniciativa Liberal, vai tomar a iniciativa de pedir uma conversa com o Luís Montenegro e começar a falar sobre isto seriamente? Não diria a iniciativa, mas há, obviamente, a disponibilidade. Acho que a iniciativa ser de um ou do outro não é isso. Acho que haverá oportunidade, seguramente, para falar com o PSD, também neste sentido, dizer que a Iniciativa Liberal, como partido responsável, está disponível para essa viabilização de soluções alternativas ao PS. Mas era interessante, eu faço esta pergunta porque é natural que pretenda saber o que é que do outro lado pensa sobre isto, não é? Sim, mas não há urgência nisso, não é? Portanto, temos se o senhor defende eleições para amanhã, se calhar há alguma urgência. Essas, pelos vistos, nós vamos ter de acordo com a interpretação do Sr. Presidente da República, portanto temos tempo para isso, mas há disponibilidade, obviamente, para falarmos e há, sobretudo, esse interesse, ser muito claro, quer com os membros da Iniciativa Liberal, quer com os portugueses, quer também com o PSD. É que há um conjunto de questões das quais nós não abdicamos e, portanto, porque entendemos que são fundamentais para o país. Dessas questões não faz parte, eu estou a perguntar-lhe, se faz parte ou não a possibilidade de, nesse cenário de uma eventual maioria, digamos, não socialista, de que a Iniciativa Liberal pudesse fazer parte, não é essencial do vosso ponto de vista ou da vossa perspectiva que venham a fazer parte do governo ou isso também é uma das condições? Não é essencial. Mas por que não?
porque aquilo que nos motiva é mesmo a melhor solução para o país. Mas quando um partido está no governo, provavelmente tem uma capacidade de influência maior do que ser apenas um apoio parlamentar. Mas o que eu quero dizer com isso é que, obviamente, os partidos existem para influenciar o poder e para estar no poder. E para chegar ao poder. Mas a última questão que eu quero ter sobre a mesa é a questão dos cargos. Isso também dependerá muito dos resultados, não é? Com certeza. Da Agora, força, não é questão... como dizia Jerónimo de Sousa, da correlação de forças. Da correlação de forças. Não é? Mas não é de facto a questão essencial. A questão essencial é que haja condições para influenciar decisivamente aquilo que são os objetivos e as políticas estratégicas do país. Com o Chega, jamais? Com o Chega, jamais. Eu tenho sido muito claro relativamente a isso e jamais num duplo sentido. Obviamente com algum tipo de entendimento direto, nunca, mas também nunca qualquer tipo de entendimento que implica algum tipo de triangulação. Como aconteceu nos Açores. Isso por vários motivos. Para já, porque nós somos um partido que defende os indivíduos e, portanto, não podemos aceitar que haja imputações gerais de culpa como aquelas que o Chega sistemática, comunidades, etc. Não aceitamos isso. Nós defendemos os indivíduos valem por si, portanto, não há nenhuma característica que possa justificar imputações gerais de culpa a comunidades. Segundo ponto, porque o Chega é um partido cada vez mais estatista. Se nós fizermos a análise das propostas feitas genericamente na Assembleia da República, em contexto de orçamento, estamos sempre a falar de mais dívida, mais custos para o Estado, mais intervenção do Estado e, portanto, está num ponto diametralmente oposto da nossa visão. E, já agora, acontecimentos recentes na Assembleia da República, em que uma deputada da Iniciativa Liberal foi miseravelmente atacada por um deputado do Chega, demonstram bem que não há nenhum tipo de ponto nem de entendimento e, portanto, a minha posição é clara. Aliás, está escrito na pedra. Está escrito na pedra e eu, aliás, deixarei de responder essas questões em breve. Exato. É importante para mim agora ainda fazê-lo para esclarecê-las, mas depois não quero perder mais tempo com isso. Normalmente, portanto, eu vejo que essa proximidade com o Chega no Parlamento, proximidade em termos geográficos, estão ali mesmo lado a lado, acentuou as divergências. Não é questão da proximidade, é questão da avaliação dos conteúdos. Não é uma questão de proximidade, essa não... que têm sido apresentados. Essa é associada a este debate do Chega, vem sempre uma outra questão, que é esta. E se, com isso, não for possível uma alternativa ao governo socialista? Mas essa é a pergunta. E, deixa-me só acabar a pergunta, por favor. Aí a Iniciativa Liberal preferirá que o PS mantenha no governo do que ter uma alternativa que eventualmente possa ter que contar com o Chega, mesmo nessa circunstância? Sim, mas essa é a pergunta errada, porque a Iniciativa Liberal, e eu agora estou a ser muito claro, nós entendemos, de acordo com as condições que estamos a colocar em cima da mesa, estamos disponíveis para o entendimento com o PSD e não estamos disponíveis com o entendimento com o PS. Portanto, aquilo que a Iniciativa Liberal entende está muito claro. Nem com o PS, nem com o Chega. Agora, há duas perguntas, essas sim, que são importantes para responder a essa questão, que é, o que é que o PSD quer relativamente à questão do Chega? Essa é uma pergunta que o sistema político português tem que ver respondida. O Rui Rocha ainda não sabe a resposta a essa pergunta. Eu não sei. Se alguém souber, eu agradeço que me diga, porque eu ainda não vi. Eventualmente irá formulá-la a Luís Montenegro quando se encontrar com ele? Se tivermos a oportunidade de nos encontrarmos, acho que é uma pergunta, mas mais do que a minha curiosidade pessoal, acho que é mesmo uma questão que o sistema político precisa de ver respondida, que me parece que bem da transparência que ainda falta. E a segunda pergunta é feita já ao Chega, sabendo que a Iniciativa Liberal não participa em nenhum tipo de entendimento que inclua, e se houver uma solução entre a Iniciativa Liberal e o PSD, se o Chega, não estando nessa solução, se prefere um governo socialista ou um governo, de alguma maneira, com algum tipo de entendimento da Iniciativa Liberal e do PSD. E, portanto, a posição da Iniciativa Liberal está muito clara. Acho que falta clarificação relativamente a estas duas questões. São as duas questões que falta responder no sistema e no contexto político atual. Portanto, aquilo que o Rui Rocha está a dizer é que, nós estamos disponíveis para fazer uma maioria com o PSD, mas se não houver essa maioria, só se fizer com o Chega. Se o Chega quiser, digamos, votar a favor ou se abster em alguns momentos, pode fazê-lo e com isso viabilizar esse governo. É uma decisão. O Chega tem que ser confrontado com essa questão. É o Chega que deve ser confrontado com essa questão. Uma possibilidade de uma geringonça à direita, cada um no seu quarto, o PST num quarto com a Iniciativa Liberal e no quarto com o Chega, isso não é execuível para nós, não é aceitável. Nós somos liberais, mas não participamos nesse tipo
fórmulas, de divisões de quartos. de combinações laterais, isso não funciona. Isso mesmo. E há pouco ia tentar explicar porque é que, eu não sei se chegou a explicar porque é que este modelo é aceitável nos Açores e não é aceitável na República. É muito simples. Porque, na verdade, há aqui sempre esta contradição. O Rui Rocha diz isto relativamente ao Governo Central, mas nos Açores o que aconteceu foi exatamente o oposto. Eu percebo. Bom, foi a decisão que foi tomada na altura, que foi considerada... Não será repetida? Naquele contexto. Eu, obviamente, tenho que respeitar a autonomia do núcleo dos Açores e, portanto, é uma questão a ser discutida, mas a mim cabe, neste momento, manifestar qual é a minha posição. E a minha posição é aquela que eu transmiti. Não faz nenhum sentido, até porque não faria sentido defender essa solução para os Açores e depois ter uma visão diferente para o continente e depois outra para a Madeira. Isso não faz nenhum sentido. Não há nada de essencial que distinga os Açores da Madeira do continente ou o nível nacional quando estamos a falar de questões fundamentadas naquilo que eu acabei de dizer. Portanto, uma questão de respeito pela dignidade dos indivíduos, uma questão de visão completamente oposta em termos daquilo que é a economia e a sociedade e depois também uma questão quase de discurso aceitável ou não no debate político. Rocha, vamos falar da convenção deste fim de semana, que gerou mais interesse mediático, desde logo, porque a Iniciativa Liberal é neste momento um partido maior do que era no passado e porque havia esta corrida eleitoral que dá sempre mais interesse à cobertura dos média. Mas aquilo que assistimos foi que houve um partido muito dividido por lógicas de pessoalidade, por rancor e por muita gritaria. Como espectador, se o Rui Rocha não estivesse lá, mas estivesse em casa a ver pela televisão, não poderia chegar à conclusão de que há ali alguma imaturidade que não se recomenda para quem quer chegar ao governo e influenciar o governo? Bom, eu creio que temos que analisar o contexto e aquilo que foi o momento. Havia alguma emocionalidade, obviamente, porque é a primeira vez que o partido tem uma disputa eleitoral, ou com 3 listas e com 3 alternativas a candidatarem-se. Isso gerou claramente um clima mais emocional. Depois, é verdade que o partido, durante os últimos anos, esteve sempre virado para fora. Sempre virado para fora. Nos últimos 2 anos e meio, não creio não estar errado se disser que foram 5 eleições a que o partido foi, com estruturas ainda muito rudimentares, com poucos meios e, portanto, fazendo sempre grandes resultados para aquilo que era a estrutura que existia e sempre virados para fora, impedindo que se focasse na organização interna do partido. E depois há outra particularidade, que é também distintiva da Iniciativa Liberal, é que, de facto, todos os membros participam. E, portanto, é um debate aberto. Os horários tornam-se mais difíceis, é mais difícil cumprir-los? Não há mesmo. É um direito que os nossos membros têm de participarem, de manifestarem as suas opiniões. Mas eu nem estava a referir-me tanto a isso. Eu estava a referir mesmo ao tom dos discursos. E senti ali muita pessoalidade. Eu não gosto do A e gosto do B, eu não gosto... E para quem tinha a ideia de que a Iniciativa Liberal era um partido que discutiam ideias, tinham ideias diferentes e distintivas, acabou por revelar alguns dos aspectos menos interessantes dos partidos tradicionais. Percebo. Mas lá está, eu creio que isto resulta deste processo de que falávamos, em que houve pouco tempo e poucos momentos para discutir internamente o partido. E, portanto, pode ter havido alguma acumulação dessas frustrações que depois tiveram ali um momento em que foram manifestadas... Catártico. Mas eu gostava de dizer o seguinte, quer dizer... Isso aconteceu naquele fim de semana, como eu digo, resultado de um conjunto de circunstâncias e do contexto do próprio partido, mas é algo que diz respeito à Iniciativa Liberal. Agora fechamos esse capítulo, o tempo é de construir o futuro do partido com união. Mas gostava de dizer que aquela divisão que em alguns momentos se percebeu, ainda assim é bastante... pouco nociva do ponto de vista global do país. O que é realmente nocivo é que nós estamos a assistir dentro do PS a uma luta interna, uma luta fratricida que não se circunscreve às paredes do PS, uma luta pela sucessão de António Costa, mas que tem efeitos muito nefastos para o país e, portanto, a Iniciativa Liberal teve o seu momento, teve a sua discussão, agora o meu compromisso com os membros da Iniciativa Liberal é unir o partido, é abrir condições para que o partido seja mais forte, mais participativo, é esse o meu objetivo. Ainda hoje foi convocado um Conselho Nacional e um dos pontos desse próximo Conselho Nacional é a discussão e a abertura de um processo de revisão estatutária, precisamente para que o partido possa internamente ter outras condições, mas eu insisto, aquilo a que
que assistimos no PS, isso sim, é um drama e é um drama para o país, não é? Com consequências a muito Iniciativa nefastas. Liberal é um partido que tem barões, caciques, autocratas. Devo dizer que não me revejo em nada disso e creio que a eleição que tive demonstra que esse discurso, embora possa ter sido apelativo para um conjunto de pessoas, no final a eleição foi feita com maioria absoluta e, portanto, nem eu me revejo, nem a maioria dos membros da Iniciativa Liberal se reviram nesse discurso. Uma clivagem que ficou bastante visível neste Congresso, nesta Convenção, foi aquela que separa os chamados conservadores e os progressistas, digamos assim, de uma forma muito, digamos, redutora. A questão da eutanásia, da liberalização das drogas leves, o tema dos direitos das minorias, são tudo tópicos que dividem, de facto, a Iniciativa Liberal, que há membros que não querem ouvir falar nisso e há outros que estão disponíveis, de facto, para aceitar estas mudanças. Bom, eu diria que há um partido em que essas discussões... Aliás, a minha pergunta tem mais a ver no sentido, é possível conciliar este partido ou, na verdade, há o risco de, tendo em conta esta fratura, no futuro, o partido poder dividir-se? Eu diria que a esmagadora maioria dos membros da Iniciativa Liberal tem claramente uma visão, eu diria todos, depois há interpretações diferentes, portanto nem sequer é a esmagadora maioria. As ideias liberais têm o indivíduo no centro. E, portanto, essa é a menor das minorias, não é? Portanto, todas as discussões a partir daí fazem pouco sentido, porque a nossa minoria é o indivíduo e a linha que o partido tem defendido, e tem defendido com sucesso, é aquilo que nós chamamos de liberais em toda a linha, portanto, liberais do ponto de vista económico, político e social. Essa é a sua via? É a minha via. E eu tenho falado da liberdade de ser, cada um é como é, e isso é integralmente respeitado, a liberdade de escolher e a liberdade de expressar. Essa é a minha linha e é a linha que o partido tem seguido e vai claramente continuar a seguir. Houve um orador que disse que a Iniciativa Liberal não podia ser uma melancia azul por fora e vermelha por dentro, fazendo alusão ao Bloco de Esquerda e a alguns temas que de facto partilham com o Bloco. O Rui Rocha reconhece que há ali um eleitorado no Bloco de Esquerda que a Iniciativa Liberal pode tentar conquistar por via dessa ideia liberal dos costumes, ou na verdade não lhe parece? O que eu posso dizer sobre isso, e olha, é uma das razões pelas quais eu aderi à Iniciativa Liberal, é que eu não encontrava no espectro político português um partido que tivesse os princípios económicos de liberdade económica, da iniciativa privada, da sociedade civil forte, da liberdade de escolha de que falávamos, do crescimento económico no centro da discussão política, que são coisas que eu acho essenciais, ainda mais em Portugal, porque temos de facto um momento de estagnação e, portanto, precisamos muito discutir como é que se faz o país crescer economicamente e, portanto, isso interessava-me, mas depois, ao mesmo tempo, a questão das liberdades sociais, daquilo que eu digo, da liberdade de ser, da liberdade individual, da liberdade de expressar, da liberdade de escolher. E a minha atração pela Iniciativa Liberal teve a ver com isto, de haver esta conjugação destas duas vertentes que são ambas importantes. Se isto depois é atrativo para pessoas de diferentes partidos que depois se revêem nisto, eu tenho a ideia que a Iniciativa Liberal é apelativa para vários partidos, não só para o Bloco de Esquerda, mas seguramente temos ido buscar alguns eleitores ao Bloco de Esquerda, não tenho dúvida disso, até porque o Bloco de Esquerda tem tentado responder, às vezes de forma algo atabalhoada, a esse nosso crescimento, sobretudo na juventude, e, portanto, obviamente. Mas não é tanto que estejamos preocupados com o que os outros defendem, é que a nossa visão é mesmo essa. E, portanto, é a liberdade económica, social e política. Isso é a matriz fundamental da Iniciativa Liberal. Duas outras perguntas específicas sobre temas que ainda não tratámos, por exemplo, da educação e da saúde. O senhor, relativamente à educação, acha que os professores têm direito, como exigem, a recuperar o tempo perdido que não é contado no período em que as profissões estiveram congeladas para a progressão da sua carreira? Acha que eles têm razão ou não? Deixe-me responder de uma forma mais genérica relativamente a questões da função pública e da administração pública. E depois Nós já não temos muito tempo. Mas eu preciso de dizer isto, porque depois nós não podemos estar a discutir o caso dos professores, o caso dos polícias, o caso dos enfermeiros. O caso dos professores é aquele que está neste momento. Eu percebo, mas o enquadramento... Em cima da mesa, dadas as greves que estão a acontecer diariamente. Mas o enquadramento é geral. Nós temos que ter gestão da administração pública. Isso significa ter objetivos claros, ter sistemas de avaliação claros e sistema de recompensa claros. Portanto,
Isso é o que a iniciativa liberal entende. E, portanto, depois as questões não podem ser discutidas genericamente só com temas de carreiras e antiguidades. Não pode ser. Mas neste momento, isso digamos que é o enquadramento geral. Mas neste momento há uma questão sobre a qual está em cima da mesa. Sobre essa questão, o que é que diria? Eu, no caso concreto dos professores, entendo que houve, para além do mais, uma promessa feita. Houve um assumir de uma determinada promessa, já no outro governo de António Costa, que nunca veio a ser cumprida. E, portanto, eu percebo a indignação dos professores, porque havendo uma expectativa criada, havendo um compromisso que depois não é cumprido, eu percebo totalmente. Agora, a visão que existe da administração pública e da função pública neste momento não é aquela que a Iniciativa Liberal tem. Nós temos, de facto, uma visão que tem que ser por gestão, por objetivos muito claros, sistemas de avaliação muito claros e sistemas de recompensa muito claros em função do mérito e da produtividade. Usaria, portanto, os mesmos critérios que se usam, por exemplo, nas empresas privadas para a administração pública? Sim, eu não vejo razão especial, quer dizer, depois adaptados... Vamos lá ver se há setores da administração pública que não é suposto terem lucro, não é? Não, mas eu não estou a falar de lucro, obviamente. O Estado não é suposto ter lucro, apesar de a receita fiscal do último ano ter sido também quase um lucro extraordinário, não é? Pelo seu volume. Mas não se trata da questão do lucro, trata-se, como eu digo, do desempenho, da produtividade. Seria, do seu ponto de vista, sempre uma administração pública mais curta? Seria uma administração pública mais bem gerida. Nós temos a sensação todos, embora há um problema de base, que é não há um sistema de informação e de gestão do Estado. Portanto, o Estado gera às cegas. Isso é uma das propostas que a Iniciativa Liberal tem a intenção de apresentar nos próximos tempos. É que é preciso um sistema de informação e de gestão a funcionar no Estado para que depois possam tomar medidas. Qual é a percepção? Mas é apenas uma percepção e acho que todos a temos. É que há áreas da administração pública em que faltam profissionais. Temos os exemplos óbvios da saúde e da educação, e depois há áreas em que seguramente todos nós temos a experiência de ir a um serviço público, a um município, e em que vemos que a eficiência é muito escassa ou nula, que há duplicações, e depois há também a questão da burocracia, da simplificação de processos. Portanto, neste momento, o Rui Rocha não tem, digamos, a informação para dizer se há ou não... Acho que ninguém tem. A administração pública temos percepções. Em excesso ou em defeito, digamos assim. Mas para poder responder à pergunta, o país precisa ter um sistema de informação e gestão e também precisa de duas coisas. Faça a informação recolhida de ter mais onde for preciso ter mais, mas também assumir a decisão de ter menos onde houver excesso, onde houver duplicações e onde houver redundâncias. Na saúde, faltam médicos em determinadas especialidades, isso foi muito visível nos últimos meses. Os utentes ficam muitas horas à espera para serem atendidos nas urgências e, apesar de tudo, o orçamento da saúde tem aumentado todos os anos. Perante este cenário, quais são as respostas liberais a estes problemas? Mais uma vez, gestão. E há um problema que não tem só a ver com o número de pessoas, tem a ver também com a gestão propriamente dita. Há muitas vezes a ocupação de lugares de direção e de gestão dos serviços por clientelas políticas e, portanto, isso é um problema da administração pública portuguesa. Isso também tem que ser resolvido e também é um desejo da Iniciativa Liberal. Mas depois temos claramente que deixar de ter este enviesamento político e ideológico que faz com que as possíveis soluções que estão na área privada, na área social, nas áreas cooperativas, quer na educação, quer na saúde, sejam postos à parte. E, portanto, aquilo que interessa é, de facto, que quem tem um problema de saúde possa ter uma solução indo ao prestador que esteja disponível para isso, tendo acesso universal a esses prestadores. Isso é fundamental, quer na educação, quer na saúde. O que importa na educação são as famílias e os alunos. O que importa na saúde são as pessoas que precisam de cuidados de saúde. E, portanto, nós tivemos a questão das parcerias público-privadas, o Tribunal de Contas pronunciou-se. Há um conjunto de vantagens demonstradas, quer do ponto de vista do custo, quer da eficiência, e por mero desvio ideológico, as parcerias público-privadas na saúde foram postas à parte. E na educação temos, por exemplo, a questão dos contratos de associação. Nós tivemos o ministro Brandão Rodrigues, no último governo, a dizer que o custo por aluno era de 6.200, 6.300, já não me recordo exatamente, mas mais de 6.000 euros no sistema público. Ora bem, no sistema privado, já com o lucro dos prestadores, pode-se ter um custo de 4.000, 5.000, 6.000 euros ao ano, mas em muitos casos de 4.000 euros. E, portanto, porque é que o sistema privado consegue eficiência, consegue, como vimos na pandemia... O Rui Rocha acha que a gestão privada é sempre melhor que a gestão pública? Não acho que seja sempre melhor e acho que ambas são úteis, mas devem ser feitas ambas com princípios de eficiência. E, portanto, aquilo que eu gostaria, quer na educação, quer na saúde, nessas áreas fundamentais, é que o princípio da concorrência estivesse presente, porque isso melhoraria os prestadores públicos e melhoraria também os prestadores privados.
Agora, o que acontece é que temos uma deslocação, por exemplo, na saúde, de procura para prestadores privados, porque o sistema público não está a responder. E o que eu quero é que ambos os sistemas se coordenem e possam prestar boas soluções aos portugueses. Perguntas finais. Temos um minuto e meio para terminar a nossa entrevista. Rodrigo Saraiva vai manter-se na liderança da bancada parlamentar? Qual é a situação sobre essa questão? Quer o líder da bancada, quer a vice-líder da bancada, seguindo aquilo que é um bocadinho o trâmite normal nestas coisas, quando há uma mudança de liderança... Os partidos tradicionais costuma acontecer e na Iniciativa Liberal também aconteceu. Portanto, os lugares foram postos à disposição. Nós vamos ter, durante esta semana, uma reunião do Grupo Parlamentar, vamos analisar a situação, mas isso é uma decisão do Grupo Parlamentar. E, portanto, do qual faz parte também, e também nos partidos tradicionais há sempre uma decisão das lideranças para a articulação com o novo líder parlamentar. Mas tem alguma questão em relação à manutenção do Rodrigo Saraiva, do seu lado? Eu tive já a oportunidade de dizer, o Rodrigo Saraiva tem feito um excelente trabalho, tem sido uma pessoa muito envolvida nas causas liberais já há muito tempo e na Iniciativa Liberal também, e, portanto, fez também um bom trabalho, um excelente trabalho. Então, da sua opinião, merece continuar justifica-se a sua continuação na bancada parlamentar? Não tenho nenhuma reserva a que possa continuar, mas agora temos que analisar. Então vai continuar? Não necessariamente, pôs o lugar à disposição, tenho que falar com o grupo parlamentar e ainda não o fiz. Portanto, já veremos. Agora, que fez um excelente trabalho, isso nenhuma dúvida. Está a colocar no passado? Porque o desempenho foi no passado, agora vamos discutir no grupo parlamentar a solução. Mas qual é o seu ponto de vista, a sua opinião, a sua tendência? É que o Rodrigo está a fazer um excelente trabalho. Se não quiser que diga no passado, eu digo no presente. Está a fazer um irá continuar? É uma decisão do grupo parlamentar à qual o Presidente do Partido não se deve sobrepor. Rui Rocha, muito obrigado por ter vindo esta noite à grande entrevista. A grande entrevista pode ser vista na RTP3, na RTP1 e RTP Internacional em horários diferentes e fica disponível a partir deste momento na RTP Play e pode ser escutada em podcast nas diferentes plataformas. A todos, muito obrigado, boa noite, regresso na próxima semana.